Viva São Sebastião, viva São Sebastião, viva Deus da gente desumana, resolveu ser um cristão. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente humana resolveu ser um cristão. Este canto vocês conhecem? Conhecem? Não? É um canto que a gente canta lá na Vila do Cruzeiro, distrito de Ibapá, onde tem São Sebastião também como devoto, como padroeiro, melhor dizendo. Reverendíssimo Padre Nivaldo, o qual acolho, salve, Padre Daniel, amigo de seminário, Monsenhor Severino, acolho também aos diáconos Japa, Orlando, ao seminarista Anderson, acolho aos noiteiros de hoje, comunidade rural, algumas delas eu conheço, porque fiz pastoral aqui em 2014 e estive lá. Também me parece que hoje são noiteiros, os comerciários, né? A nossa querida saudação também. Como o Padre Nivaldo disse, eu estou vigário lá na paróquia do Senhor Bom Jesus dos Pobres Aflitos, em São Bento do Una, e agora no dia 6 de janeiro nós encerramos a festa de lá. Foi uma festa grande, uma festa maravilhosa. Eu percebi que naquela festa, que quando o padre às vezes não interagia com a comunidade, ou fazia uma homilia longa demais, eu acabava cochilando lá atrás. Eu não quero que nenhum de vocês cochile hoje, né? Então vamos interagir um pouco, vamos conversar um pouco, também serei breve. A gente vai começar assim, ó. Quero fazer um convite a vocês, peço que me ajudem. Posso contar com a ajuda de vocês? Olhem para as mãos de vocês. Olhem para as mãos, apertem as mãos, olhem as mãos. Um outro exercício, o que vocês fizeram com ela hoje? Imaginem, muita coisa, lavaram o prato, assim, fizeram comida, lavaram roupa, assim, dirigiram tudo. Imagine vocês sem ela, agora. E aí? Muita coisa, como diz, não dava para se fazer, não é verdade, né? Então a gente conclui que as nossas mãos, elas são, o quê? Importantes, porque com elas a gente trabalha, mas com elas a gente também louva a Deus. Ainda há pouco estávamos cantando, glorificando, não é assim? Agora, para a gente entender também aí o outro passo do que fala o Santo Evangelho. Jesus Cristo estava na sinagoga, ou seja, no templo, estava rezando, só que era um dia de quê? Um dia de sábado. E quando nós abrimos as Sagradas Escrituras e meditamos lá no livro do Levítico, nós entendemos que a lei do sábado diz respeito ao trabalho. Ou seja, era proibido trabalhar no dia de sábado, segundo o livro do Levítico, porque foi o dia que Deus descansou, era o sétimo dia, era o dia do descanso. Um outro texto que mostra o livro do Êxodo agora, recorda que o sábado também diz respeito ao trabalho, porque era o dia que o povo saiu do Egito, ou seja, então precisava ser o dia do descanso, para que o povo então pudesse descansar e recordar aquele dia memorável, o dia da sua libertação. Aí Jesus Cristo está lá na sinagoga. O que é que tem na sinagoga? Quem recorda? Hein? O que é que tem na sinagoga? Um homem. E como é que este homem está?
com a mão seca. Ele não lavava prato, ele não trabalhava, ele não dirigia. Imagine na época, se hoje as coisas estão bem modernas, a gente consegue fazer muito trabalho de outras maneiras, mas imagine na época, que a grande maioria do trabalho era na roça, no artesanato, ou seja, tudo braçal, tudo tinha que ser com a mão. Então aquele homem que estava com a mão seca, ele era um homem o quê? Condenado. Estava lá, não tinha dignidade. Imagina você sem trabalho, imagina as pessoas sem trabalho, elas têm a mesma dignidade que aquele que tem trabalho? Não tem. Aquele homem estava o quê? Sem dignidade. Mas lá na sinagoga também existiam outros dois grupos. Quem eram os grupos que estavam lá? Os fariseus. E quem era o outro grupo? Os partidários de Herodes. Não sei se vocês sabiam, eram grupos oponentes, mas que para condenar Jesus decidiram o quê? Se unir. Aí eles estavam lá para quê? Era para ajudar Jesus? Eles estavam lá para quê? Para ver se Jesus Cristo iria fazer um milagre em dia de sábado, porque era proibido. E a gente viu aqui no livro do Levítico, no livro do Êxodo, que fazer uma cura em um dia de sábado era proibido, porque era considerado como se fosse um trabalho, como se fosse um serviço. Aí Cristo faz assim, olha, chama o homem para aonde? Para o meio. Vem para o meio. Antes de dizer vem para o meio, diz o Santo Evangelho, nas palavras do Evangelho: levanta-te e vem para o meio. Vamos dizer? Levanta-te e vem para o meio. E se tiver alguém cochilando aí, diz acorda, é para não cochilar feito o Padre Tony lá em São Bento do Ouro que eu cochilei, viu? Vamos então entender o que é levanta-te nas Sagradas Escrituras. É a posição de alguém capaz de tomar uma decisão. Ele está de pé, por isso que a gente escuta o Santo Evangelho de pé. Presta atenção, viu? Levanta-te. É a posição de alguém que seja capaz de tomar uma decisão. E vem para onde? Para o meio. Antes, quem era o centro? Quem era que estava no meio? A lei do sábado, a lei da condenação. Mas quem é que Jesus Cristo quer trazer agora para o meio? O homem, aquele que estava desprezado, aquele que não tinha dignidade, aquele que estava com as mãos atrofiadas. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a gente faz uma pausa, mas logo volta, para a gente compreender a primeira leitura, que fala de quem? Melquisedeque. A Sagrada Escritura deixa bem claro quem era ele, um sacerdote de Salém, o qual abençoou Abraão, o qual Abraão entregou a ele todo o seu dízimo, e diz a leitura que Jesus Cristo é superior a este sacerdote que veio do além. Ou seja, porque enquanto que este sacerdote, melhor dizendo, Melquisedeque do Antigo Testamento, enquanto que ele oferecia sacrifícios e orações ao Deus Altíssimo, Cristo, nosso Senhor, ele se ofereceu a si próprio em reparação dos nossos pecados. Mas este oferecimento de Cristo se dá de que modo, de que maneira? De uma forma concreta, na nossa vida, no nosso dia a dia. Ou seja, o que Cristo quer é uma religião que seja libertadora. O que Jesus Cristo quer é um culto que a Ele seja agradável, ou seja, que faça o bem. Não deve ser a lei o centro das atenções. Não deve ser as leis, a liturgia que às vezes a gente prende de todo jeito para fazer as coisas acontecer e menospreza o outro e despreza o outro. A nós que somos sacerdotes, porque somos batizados no batismo de Cristo, Ele que é o sumo e eterno sacerdote, devemos aprender isso. Se somos sacerdotes, um povo que se oferece, um povo que louva
um povo que estende as mãos para Deus, devemos entender que agrada a Deus o bem que a gente faz àquele que está necessitando, aquele necessitado. Foi isso que Jesus Cristo então fez. É isso que nós estamos fazendo aqui, porque Jesus Cristo coloca ele no meio e faz uma pergunta, a mesma pergunta que eu poderia então fazer também a vocês. Qual é a pergunta de Jesus Cristo? É permitido em um dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Curar uma pessoa condenada? O que eles fizeram? Foi o que eles fizeram? Não cochilem, gente, acordem. Foi o que eles fizeram? Ficaram calados. O que é isso, ficar calado? A omissão. Viu? Se omitiram. Por que eles se omitiram? Porque eles não faziam bem nem em dia de sábado, nem em outro dia. Eles estavam ali mais para apontar, eles estavam ali mais para condenar. Aí Jesus Cristo, olha, que tinha dito àquele homem: levanta-te, vem para o meio. O que é que ele diz agora? Estende a tua mão. O que é estender a mão? É louvar, viu? É rezar, é agradecer, viu? É o que a gente faz ali, ó, para Jesus, é o que a gente tem feito para São Sebastião, viu? Louvando, agradecendo, bendizendo a Deus pelas graças que recebemos por intercessão dele. Mas é também, meus irmãos e minhas irmãs, o que São Sebastião fez em vida. Eu sei que no novenário cada padre vem aqui e fala tão bonito de São Sebastião. Eu digo porque muitas vezes participei dessa festa como seminarista e ouvia tantas reflexões belíssimas sobre ele. Nós bem conhecemos bem a história. Nasceu na França no ano 256, depois foi para a Itália, para Milão, entrou no exército, se destacou como um soldado romano. Mas dentre todas a sua história, uma coisa me chamou a atenção, uma coisa que deve chamar também a atenção de todos vocês, é que São Sebastião, quando tornou-se soldado, ele sabia que os cristãos eram perseguidos por Diocleciano. E ele, como soldado, fazia o quê? Ia consolar os cristãos presos, ia rezar com os prisioneiros que estavam presos. Ou seja, ele se utilizou do seu cargo, do seu posto de soldado romano que era, para fazer o bem. Ou seja, e desse modo viveu bem o seu batismo, desse modo viveu bem o seu sacerdócio. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a Deus a graça, por intercessão do glorioso São Sebastião, que nós também, nesta festa, renovemos o nosso batismo e sejamos sacerdotes de verdade no nosso ministério comum, de trabalhar com as nossas mãos, de servir, mas sobretudo de não ser omisso, mas fazer o bem, mas ajudar aquele que está necessitando. Aonde, Pai? Lá em casa. Aonde, Pai? No trabalho. Aonde, Pai? Dentro da igreja. Porque assim como São Sebastião viveu o seu martírio, a sua vida e deu o seu testemunho de vida lá no exército, é onde quer que seja que nós devemos exercer bem o nosso ministério de sacerdote, nosso ministério de batizados e batizada que somos. Que assim seja. Amém. Viva São Sebastião.